Bom, desculpa pelo atraso, então vamos começar a discussão. A discussão aqui, a gente chegou até ver o método de K vizinhos próximos. Lembrando que a gente está dentro da discussão de machine learning. E a gente viu dois modelos interessantes, regressão linear, regressão logística. A gente viu K vizinhos próximos. E agora a gente vai para a árvore de decisão. A árvore de decisão e as suas variâncias são modelos muito potentes, são muito poderosos. Então, seria interessante a gente conhecer bem. Então, vamos lá. Qual a ideia de... Eu vou importar aqui os pacotes. Tá. O Python. Aí a gente tem um banco de dados sobre um tipo de previsão de existência de um tipo de doença. Eu não me lembro exatamente o que é. Peraí. Eu tinha uma discussão teórica aqui. Cadê minha discussão teórica? Tudo bem? Peraí, aqui eu estou olhando diferente. Peraí. Não, então, eu abri a pasta errada. Esse não é que está online. Então fechamos isso. Eu tenho que abrir outra pasta. Agora sim. Bom, essa parte a gente já foi. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Bom, a gente está aqui na aba 11, na pasta 11. Então é isso, agora está certo. Então vamos ver o que é a árvore de decisão. A árvore de decisão, você pode pensar sobre uma árvore que tem um tronco, aí começa a ter galhos diferentes e cada vez até chegar nas folhas. Então tem uma estrutura que parece que se divide ao longo do processo. Então a árvore de decisão também é um mecanismo, é um algoritmo que aprende como separar os dados. Ou seja, como separar os dados em classes diferentes. Então, olhando para cada feature, cada parâmetro dos dados. Né? Você lembra feature que a gente fala, variável, isso é uma coluna. Então, esse chama árvore de decisão. Muitas vezes na vida a gente segue uma ideia de árvore de decisão. Você fala, olha, seu amigo fala para você, vamos na praia? Você fala, depende. Está ensolarado ou está nublado? Aí eu fico, não, está nublado. Vamos na praia? Você fica, não, também depende. Está ventando ou não está ventando? Então, a árvore de decisão também funciona dessa forma. Então, ele pega o conjunto de dados, que tudo está misturado, né? Multilinhas, colunas, e ele pega uma coluna e pergunta, olha, valor dessa coluna, por exemplo, dataset de casas. Aí fala que, olha, por exemplo, quantidade de cômodos por casa. É maior do que 5 ou menor do que 5? Então, baseado nessas perguntas, ele consegue separar todos os dados. Mas agora, como que ele faz essa pergunta? Vamos ver um pouco da matemática da história. Então, a gente define aqui nesse contexto algo que se chama entropia. A ideia de uma árvore de decisão é reduzir entropia. São duas coisas. Ou entropia, ou impurezas de Gini. Ou Gini, não sei se tem acento ou não. Por exemplo, olha aqui. Nessa imagem lá em cima, a gente tem um conjunto de dados que tem dois tipos de variável. Variável verde, variável vermelho. Aí ele consegue, baseado num critério, dividir entre dois grupos puros. Então, no início, a gente tem um conjunto de dados com muita impureza.
a tentativa é chegar num conjunto separado de tal forma que a impureza seja mínima, ou seja, zero. Mas como que, tipo, na mão, como que calcula isso? Vamos começar com entropia. Entropia é um conceito que vem da física, da termodinâmica. Não sei se vocês lembram ou não, segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica fala, olha, que calor sai de um lugar com temperatura mais alta para temperatura mais baixa. Sempre assim. Nunca a gente vê na natureza um movimento inverso. Calor sai do lugar frio para o lugar quente. Sempre sai do lugar quente e vai para o lugar frio. Ou seja, e também uma consequência dessa lei da termodinâmica que diz que os processos naturais do universo, na vida real também, é aumentar a bagunça. Nunca você vê uma coisa, você coloca uma coisa bagunçada e volta à noite e você vê tudo arrumado. Sempre você deixa uma coisa arrumada, você amarra, sei lá, o seu sapato, depois abre. Então a tendência é piorar, fazer mais bagunça. Então, quando a gente faz um machine learning, a gente quer separar, a gente quer reduzir essa bagunça nos dados. Então, quando você tem uma entropia alta, você tem muita bagunça, entropia baixa, você não tem bagunça. Ou entropia varia entre 0 e 1. Entropia 1 significa que tudo está misturado. Entropia 0 significa que tudo está ordenado. Bom, então aqui, a entropia é 0 quando todos os membros de um nó, aqui, esse é um nó, esse outro nó, pertencem à mesma classe. E a máxima quando os membros são igualmente divididos entre as classes. Aqui, por exemplo, são igualmente divididos. Se você tem 5 verdes, 5 vermelhos. Aí você, daquele conjunto de dados, tem entropia 1, máxima. Mas como medir entropia? Medir entropia tem essa equação. Tem um sinal negativo, aí é soma sobre a probabilidade de achar daquela classe, a gente vai ver um exemplo, logaritmo de base 2 de daquela probabilidade. Bom, como a gente calcula a probabilidade? Olha aqui no início. A gente tem quantas bolinhas? Acho que são 10, né? São 10. Não. 4, 8, 9, 10, 11, 13. Não, vamos colocar um exemplo. Então, agora imagina que você tem um nó, pode ser um nó qualquer, que tem 4 membros da classe A e 2 membros da classe B. 4A, 2GB. No total, a gente tem quantos? 6. Então, qual é a probabilidade de uma bola seja da classe A? 4 dividido por 6. Então, aqui a gente coloca 4 dividido por 6. E aí, logaritmo de 4 por 6. Menos, qual é a probabilidade de uma bola, de um membro, seja da classe B? São 2 bolas da classe B entre 6 bolas. Então, a probabilidade fica 2 sobre 6. Então, somando tudo isso, você chega num valor de 0,91. Basicamente, 92. Então, aqui a gente tem uma entropia de 90 e 0, muito perto de 1. Ou seja, muita bagunça. Então a tentativa é dividir esse nó de tal forma que a gente reduza esse número. Agora outra métrica de avaliar a bagunça é impureza de Gini. Impureza de Gini é definida como 1 menos a soma das probabilidades. Nesse caso que a gente tinha em cima, é 1 menos 4 dividido por 6, tudo ao quadrado, menos, a gente acha assim, né? Aqui, né? 2 dividido por 6 e 4 dividido por 6. E ao quadrado. Então, índice de Gini deu 0,44. Então, a tentativa de árvore de decisão é reduzir isso. Agora, como fazer? O algoritmo que faz. Aqui estou colocando para vocês o conceito. A gente não vai querer implementar, a gente usa um pacote pronto do Python para fazer isso. Então, basicamente, funciona dessa forma. Não sei se dá para enxergar ou não, mas... Não.
cá. Opa, não aumenta aí mais. Deixa eu fechar aqui também. Então a gente começa com o conjunto inicial. No conjunto inicial, índice de Gini é 0,66. Ele calcula. Esse é banco de dados de íris. Você lembra que tinha 3 flores diferentes? Aí a gente tem 150 amostras divididas entre... São 3 classes, 50 de cada classe. Mas tudo misturado. Aí ele pega, olha, primeiro critério, ele pergunta se é da classe setosa ou não, por exemplo. Não, ele pega critério, qual comprimento petal é menor do que 2,45 ou não é. Agora, como que ele escolheu? É o algoritmo que escolheu. Então, se for sim, ele cria um nó novo, se for não, vai para o outro lado. Então, dessa forma, ele divide o dataset. Olha, linhas que tem petal length menor do que 2,45, um lado, o que é maior, linhas para o outro lado. Então, olha, nesse caso, ele conseguiu chegar num índice de Gini 0. Então, ou seja, tudo puro. Conseguiu separar cetosa. Então, todas as cetosas têm petal length menor do que 2,45. Ele achou. Agora, não. Se não, o índice de Gini reduziu 0,5. Agora, ele faz outra pergunta. Largura de petal é menor do que 1,75? Sim ou não? Aí sim, não. Aí, nessa forma, ele consegue dividir. Então, no final das contas, a gente... tem 4 subdivisões. A princípio dá para continuar isso até a gente chegar a todos nós puros. Mas ele está conseguindo reduzir. Então, quando chegar um dado novo, ele vai começar a fazer as mesmas perguntas. E dependendo das respostas da dataset, olha, deixa eu ver qual é a largura de comprimento de petal. É menor, maior? Tá, vamos lá, mais uma pergunta. Até no final, olha, você é cetosa, você é virgínica, baseado nessa característica. Então, árvore de decisão é isso. Tem um problema, a árvore de decisão, que ele consegue fazer essa pergunta infinitamente até resolver todos os problemas. Ou seja, esse problema é overfitting. Porque ele não deixa nada, desclassificado. Até chegar, sei lá. Então, ele é muito flexível demais. Então, na prática, esse é um problema. Porque ele aprende tudo, mas aprende o ruído também. Então, esse é o conceito. Agora, como funciona no Python? Então, vamos lá. Agora, na prática, a gente importa os pacotes que tem, a gente importa pandas, NumPy, a gente já conhece, Matplotlib para fazer plot, e Seaborn para criar visualizações bonitas. Agora, qual o dataset? Dataset é na minha área, mas é sobre uma doença chamada quifose, ou cifose. Cifose é um dado de pacientes que tiveram uma condição médica chamada cifose. E tentamos prever se a operação foi bem sucedida ou não, ou seja, se a condição foi corrigida ou não. A pessoa tinha um problema na coluna, fizeram uma operação, depois faz um teste para ver se a operação deu certo ou não. Então, esse é o resultado daquele teste. Então, a gente tem 3 colunas, idade, número, e parece que número de vértebras envolvidas, parece que na coluna, quantas vértebras são envolvidas, e start, qual é primeiro, de onde está começando o problema na coluna. E começando lá, e o número, quanto para cima. Então, a gente tem esses dados. E o problema, no final, é ausente ou presente, ou seja, foi corrigido ou não foi corrigido. Então, o dataset é do Kaggle, dá para pegar o link aqui. Então, a gente importa dataset, olhando para cá, então é isso. Idade de pessoa, 71 anos de idade, tem 3, esse que se chama, vértebras envolvidas. Você sabe o que significa vértebras? Já ouviu falar? Porque não sei. Então, um português nativo sabe o que é vértebras, né? E começa na posição 5. E
é ausente esse problema, ou foi corrigido. Então, esse é o dataset que a gente tem. Agora, a gente quer criar um modelo que recebe esses números e fala que, olha, a operação foi bem sucedida ou não. Então, vamos usar a árvore de decisão. Serve para classificação e para regressão, tá? Vamos fazer um plot aqui. A gente está na fase de análise exploratória de dados. Então, os dados a gente tem aqui. Não dá muita informação para a gente. Mas, bom, se a gente quiser pensar realmente, por exemplo, aqui são distribuições diferentes. Aqui a gente não quer discutir muito sobre a questão de análise estatística dos dados. Mas, realmente, vale a pena olhar, por exemplo, que, olha, tem mais concentração em cima, né? Então realmente dá para extrair muita informação aqui. Agora, a gente importa esse train test split, a gente já viu isso, mas com a ideia que a gente pega a nossa conjunto de dados e divide em 2 pedaços. Um pedaço para treinar nosso algoritmo e outro pedaço para testar, ou seja, aplicar uma prova. O professor dá aula, treina e no final cobra uma prova. Então, a gente quer separar eu tenho uma lista de perguntas, eu tenho um banco de dados de perguntas, eu separo uma parte para passar para os alunos, para estudarem, uma parte para colocar na prova, que não vou passar para o aluno. Então, aqui é a mesma coisa, mesma ideia aqui. Então, eu pego daquele coluna, tirando daquele coluna, o resto vira dados de x, ou seja, variáveis independentes, e y variável dependente, né? A gente mostra x com variável independentes, os parâmetros que vão entrar no modelo. E y são os parâmetros que o modelo vai dar para a gente, que a gente vai utilizar para a nossa tomada de decisão. Aqui, então, eu passo esse xy, eu coloco, olha, 30% para treino, 30% teste, 70% treino, e ele me dá a separação. O API do Scikit-Learn é padrão, sempre a gente seguir a mesma coisa. Agora eu vou importar do Scikit-Learn, tem um submódulo tree, árvores. Aí eu vou importar Decision Tree Classifier. Eu poderia importar Decision Tree Regressor, para fazer regressão. A gente já usou, por exemplo, Scikit-Learn.Linear, para modelos lineares. E tinha Scikit-Learn.Neighbors, para vizinhos, modelos baseados em vizinho. Então, Scikit-Learn basicamente é assim. Você importa a classe, você inicializa um classificador. Então, aqui não importei ainda. Então, aqui eu criei meu modelo, mas não está treinado, está vazio, não sabe de nada. E aqui eu não coloquei nenhum parâmetro por enquanto aqui. Aqui eu treino os modelos, eu ajusto, eu passo dados de treino, x treino, y treino, ou seja, variáveis independentes, x treino, variável dependente, y treino. Então fácil, o modelo foi treinado. O bom de Scikit-Learn está fitado e... será que vai dar mais informação? Não. Agora, para avaliação, também a mesma coisa. D3, que já foi treinado, .predict, agora dados de teste. Eu passo para ele vai me dar uma precisão. Agora eu posso comparar a previsão do modelo com os dados que eu separei, eu tenho respostas. De novo, eu vou importar essa classificação, para classificação e matriz de confusão, são que me mostra os resultados. Então, eu coloquei y teste, que está associado com x teste. E essa é a previsão do modelo. Como que é o resultado? Olha, na média, ele acertou uns 58%. E, bom, ele falou 80% ausente, 30% não. E são os dados que a gente tem. E matriz de confusão é isto. Matriz de confusão, olha, 18% era ausente, que ele falou ausente. Mas 2 casos eram ausente, ou era bem sucedida, e ele falou que não é bem sucedido. E esse também acertou. Tem poucos dados, mas a ideia modela isso. Aí tem muitos parâmetros para mexer,
Tá? A gente não mexeu nos parâmetros. Agora para visualizar, perguntar, que tipos de perguntas que ele fez? Olha, ele mostra que tipos de perguntas que ele fez. Tá? Então, ele, alguma forma, se alguém quiser saber, e ele me dá para a gente um gráfico. Ele pegou a terceira variável e verificou, olha, menor do que 8,5 ou maior do que 8,5. E baseado nisso, ele fez a divisão. Olha, no final, até ele chegou tudo em Gini igual zero. Ou seja, ele tem problemas de overfitting, porque ele aprendeu perfeitamente. Ele conseguiu chegar no impureza zero. Mas quando eu coloquei dados novos, ele não está conseguindo responder. Porque ele memorizou o ruído. Quando você memoriza o ruído, você não está enxergando o cenário. Bom, aí se alguém quiser executar esse código, ele vai gerar um PDF. Bom, eu vou fazer isto. E ele dá um gráfico mais bonito. Então você pode ver exatamente. Mas o importante é que tudo chegou no Gini igual zero. Uma questão é que ele chega com um conjunto de dados que só tem uma amostra só. É ruído, só um caso que está satisfazendo essas perguntas. A princípio não é isso. Você tem que perguntar, chegar nos conjuntos que tenham muitos exemplos dentro, muitas linhas lá dentro. Mas ele não faz isso. Bom, então, esse é a árvore de decisão aqui. Agora eu vou falar numa decisão que talvez não precisa salvar. Aqui. O segundo arquivo é Ensemble Methods. Ensemble basicamente significa coletivo, talvez, uma mistura. Você mistura os seus vários modelos para ver como que fica o resultado. Você não usa um modelo só. Você usa vários modelos. Mas qual a ideia? A ideia começa aqui. A união faz a força. Vamos se reunir que somos mais fortes. Trabalhadores, une-se. Né? Univós. Né? Esqueci a frase. Então, basicamente, são métodos de aprendizagem de máquina em conjunto. Então, você usa métodos mais fracos, mas muitos deles. Aí, nesses modelos mais fracos, você consegue aprender como tomar uma decisão. Basicamente, funciona uma democracia. Você junta muita gente, muitos modelos, aprender, e no final você, pessoal, qual é o voto maioritário? E o voto maioritário geralmente funciona bem, muito interessante. Tem teoremas da matemática que apoiam essa visão. Agora tem 3 abordagens. Esse se chama bagging, boosting, stacking. Bagging basicamente tem um nome que chama bootstrap aggregating. Bootstrap a gente viu quando a gente estava fazendo a amostragem estatística, a gente tinha um conjunto de dados, aleatoriamente a gente tirava, chama bootstrap, mas a gente vai ver de novo. Então agora, o que quer dizer? De novo. Olha, se você pegar um modelo, um aprendiz fraco, único, vai fazer um trabalho ruim. Basicamente, no modelo de machine learning, a gente tem esse dilema. O modelo tenha muita flexibilidade ou pouca flexibilidade. Quando você tem muita flexibilidade, olha, aqui esse vértice, olha aqui esse vértice, esse erro nos dados de teste. Você vê que o erro reduz e depois começa a piorar. Você treina o modelo, aí você testa nos dados de teste. Aí, dependendo de como você construir seu modelo, você vai ter uma coisa assim. Quando você coloca... O que é esse laranja? Laranja vamos colocar com variância. Variância significa flexibilidade do modelo. Aqui quando a flexibilidade do modelo é baixa, o erro do modelo é muito alto. Ou seja, o modelo é burro. Não aprende muita coisa, porque é um modelo linear, não tem flexibilidade para aprender, só tem um grau de liberdade. Mas na medida que você aumenta a variância, o modelo fica mais flexível, o erro começa a melhorar
E depois de um certo tempo começa a piorar. Outro BIAS é um modelo robusto, modelo, vamos dizer, conservador, não tem muita flexibilidade. De novo, quando é muito alta, o erro também é muito alto. Então, a gente sempre tem um dilema, onde que é o ponto ótimo entre a flexibilidade e, vamos dizer, o ponto é que o modelo é robusto ou overfitting. Porque se tiver muita flexibilidade, high variance, você tem problema de overfitting. Ele vai aprender o ruído. Quando você tem muito high variance, o modelo não aprende. É muito grosso. Só colocar uma linha, em vez de pegar as curvas. Então, um modelo de aprendiz fraco, quando é ele tem um bias muito alto. Ele não tem muita flexibilidade, não aprende muita coisa. Mas a ideia é que se a gente combinar muitos deles, ele vai reduzir o bias, vai aumentar a flexibilidade do modelo. Mas a questão é que esse modelo será mais robusto contra overfitting. Então, a gente está conseguindo reduzir bias, daquele burrice, mas sem aumentar muito a variância, a flexibilidade. De alguma forma meio inteligente de fazer. Agora a gente tem duas maneiras. Tá bom, você vai juntar modelos fracos, tudo do mesmo gênero. Aí pode ser, por exemplo, quando eu falo modelo fraco, você pode pensar sobre uma regressão linear, regressão logística, árvore de decisão. Então, tudo são modelos. Mas aí você coloca uma árvore de decisão simples, pequena. Ou você pode querer misturar um conjunto heterogêneo, ou modelos de várias formas. Daquele mistura que você tem, ensemble que você coloca 3 árvores de decisão, 2 regressão linear. Agora, pessoal, vamos lá aprender os dados. Aí me dão a opinião final. Eu vou pegar a média de vocês. Então, esse que define assim. Tá? Então, quando homogêneo, todos os modelos são iguais, todos os modelos fracos. Quando são diferentes, são variados, aqueles modelos fracos, são conjunto hétero. Aí que a gente entra na definição desse bagging, boosting e stacking. No bagging, você pega, basicamente funciona bagging igual arrastão no rio. Você joga muito modelo fraco e fala, pessoal, vamos lá, cada um independente, rouba o que você consegue. E no final a gente junta, a gente vê o que tem. Então você tem um monte de modelo fraco homogêneo, do mesmo gênero, então que eles trabalham na forma independente do outro. E esse é bom que eles trabalham em paralelo. Então você vai lá, a gente determina um banco de dados, uma região na praia, e ataca, e vai lá. E no final a gente combina o resultado dependendo de algum tipo de critério. A gente toca, olha, valor médio, ou não, quem ganha voto maioria, coisas desse tipo. Então você que trabalha de classificação, você vai lá, vão lá, aprendem e classificam. O boosting não é. Você tem vários modelos fracos, mas primeiro assim, você pega os seus dados, primeiro passa para um modelo fraco. Um modelo fraco aprende os dados, aprende mais ou menos, fracamente. Mas ele vai errar muito, porque é um modelo fraco. Aí você pega outro modelo fraco, você vai que olha, a sua responsabilidade é melhorar os erros do modelo anterior, porque o anterior errou desses pontos. Então vai dar conserto a esses erros. Então você dá dados para ele. Então ele tenta para consertar os erros anteriores. Aí depois você pega o resultado desse segundo modelo, passa para o terceiro, porque olha, os modelos anteriores erraram nesses pontos. Tenta para você não errar esses pontos, para poder classificar. Então esse boosting, ou seja, vem em sequência. Esse é algo ruim, que vem em sequência, porque o treinamento dura muito. Eu falei que a gente tem GPU, por exemplo, que tem muitos núcleos de processamento. Os CPUs que a gente usa tem 2 para cima. Por exemplo, o meu computador tem 6 núcleos de processamento. Então, quando é em sequência, só um desses núcleos que eu estou trabalhando. O resto não estou fazendo nada. Ou quando eu trabalho em paralelo, esses 6 núcleos estão fazendo um processo em paralelo. Então, é mais rápido. Se tiver GPU, placa de vídeo, tem 2.000 núcleos
Então você pode utilizar 2.000, 2.000, 10.000, 15.000, depende do modelo. Aí você pode criar 15.000 modelos em paralelo. Então ele aprende muito mais rápido, muito mais coisas. E no stacking, você utiliza modelos heterogêneos. Então você usa modelos heterogêneos em paralelo. E depois você tem um metamodelo. Então, esses modelos fracos que aprende, o resultado vai para outro modelo, que vamos dizer, um modelo chefe, que ele aprende do resultado dos outros. Então, a gente está misturando. Então, em vez de ter vários modelinhos fraquinhos, aí tem um chefão poderoso que pega o resultado deles, também tem um treinamento lá, baseado em dados. E ele aprende como classificar, baseado em classificar um dos outros modelos fracos. Então, essa é a ideia geral do assunto. Agora vamos ver um por um. Primeiro, bagging. Bagging a gente viu que é trabalho em paralelo, a gente gosta. A ideia básica é bootstrapping. Como é a ideia de bootstrapping? Olha, é o seguinte. A gente tem um conjunto de dados. A princípio, esse conjunto de dados vem de uma população. A gente não tem acesso à população. Eu estou insistindo nisso muitas vezes. A gente não tem acesso à população. A gente tem um conjunto de dados que a gente se espera que representa bem a população. Porque a gente vai treinar os nossos modelos, nossos algoritmos, usando esses dados que a gente tem. Mas a gente vai aplicar esse modelo na população. Você vai ter uma tomada de decisão no mundo real, nos dados que podem chegar dado diferente do seu modelo. Então, bootstrapping fala, olha, você tem um conjunto de dados aqui, eu vou fazer uma amostragem desse conjunto de dados. Que esse conjunto de dados também é uma amostragem da população. Então, bootstrapping é a amostragem da amostragem. Então, aqui você tem 12 dados, você pode selecionar 5 dados com muita frequência. Olha, aqui eu estou selecionando aleatoriamente 5 dados desse 12. Me deu esse conjunto. E de novo, eu vou pegar, me deu esse conjunto de dados. E de novo, isto. Pode ter elemento repetido? Pode ter. Então a gente se espera, olha, esse conjunto representa melhor a população. Melhor do que o conjunto original. Então essa é a ideia atrás do bootstrapping, que é muito fundamental em muitos algoritmos de machine learning. Então agora, modelo G. O bagging é assim. Então a gente tem D observações, ou seja, nossa tabela tem D linhas. Nesse D linhas, a gente começa a separar daquele amostragem em cima em I conjuntos diferentes, por exemplo. E cada conjunto vai ter D observações. Nesse exemplo em cima, D era 5. Aí a gente pega essa amostragem e a gente treina um modelo separado. Então, a gente tem um conjunto de dados, a gente faz uma amostragem, passa para um modelo. A gente faz outra amostragem, passa para outro modelo. Aprende, pessoal, aprende. Então, no final, a gente soma tudo. Então, como é que eu passo a implementação? Múltiplos subconjuntos são criados a partir do conjunto de dados original, selecionando observações com repetição. Um modelo base é criado para cada um desses subconjuntos. Cada modelo é aprendido em paralelo em cada conjunto de treinamento e de forma independente do outro. E as previsões finais são determinadas combinando as previsões de todos os modelos. Basicamente isso. Eu tenho o conjunto original, aí vou fazer várias amostragens, diferente do outro, cada um vai para um classificador diferente. E no final, eu tenho bagging, eu vou juntar resultados de classificação de todos esses classificadores. Então, matematicamente dizendo, é isto. Essa é a média. Então, I vai de 1 até L. Então, a gente tem L classificadores diferentes. Cada um aprende uma coisa. Então, eu vou pegar resultados de todos esses classificadores, vou somar, vou dividir por L. Resultado final, M estrela, é isto.
Ou seja, esse é uma forma médio. Tem outra forma, voto duro. Você pega voto da maioria, você não faz média. Então, essa é outra forma. Agora, então essa é a ideia geral do bagging. Agora, se você pegar essa ideia geral do bagging, e esse modelo seja uma árvore de decisão, a gente chama de floresta aleatória. Então, floresta aleatória, você pega os seus conjuntos de dados, aí são conjuntos de dados com o quê? Várias linhas, várias colunas. Aí, aleatoriamente, pega a linha 3, 4, 6, passa para uma árvore de decisão. Você agora, linha 3, 4, 5, para outra árvore de decisão. As árvores de decisão cada vez são diferentes. Aí, olha, primeira árvore de decisão vai falar, olha, produto, a minha previsão, que é classe A. A previsão aqui, classe B, aqui a previsão, classe A. Aí, faz uma votação, saída classe A. Então, essa é a floresta aleatória. Por que aleatória? Porque floresta? Porque tem várias árvores. Por que aleatória? Porque cada árvore tem um formato. Como que o mecanismo é bagging? Essas árvores são treinadas em paralelo com partes diferentes de conjunto de dados. E o resultado é muito robusto. Então, não vai ter tanta flexibilidade como a árvore de decisão. Bom, aqui foi uma discussão teórica. Vamos ver como que fica na prática no Python. A gente sofreu tudo isso, mas no Python fica tudo simples. Então, aqui eu estou importando esse train test split, aí classificação e matriz de confusão, tudo está pronto, coisas de sempre. Aqui o mesmo conjunto de dados que a gente tinha, daquele problema na coluna, depois da cirurgia. Ah, tá, desculpa. Vai dar erro, porque não... Aqui, tá legal. Aí vou separar meus dados igual outra vez. Treino e teste. Aí vou desse scikit-learn.ensemble, porque esse bagging é um modelo baseado em ensemble, eu vou importar random forest classifier, classificador. Aqui eu vou falar para ele, olha, cria 100 estimadores, 100 árvores. Eu vou determinar para ele. Aí eu vou passar os dados para ele. Rápido, aprendeu, fitado, faz uma previsão para a gente, no dado de teste, e agora matriz de confusão, pum, deu isso. E o resultado é isso. E a gente se espera que seja melhor do que a árvore de decisão. Eu não me lembro como que era a árvore de decisão. Bom, aqui acontece uma coisa, que essa discussão gerou uma decisão importante. Então a gente aprendeu como treinar uma árvore de decisão. Aqui eu coloquei número chutando 100. Mas por que não 150? Por que não 50? Chutei. Mas será que eu colocar 150 vai melhorar? Então vamos ver. Eu vou importar aqui, vou colocar 150, vamos memorizar aqui 15, 4, 2. Piorou. E classificação aqui era 56 aqui. Piorou. Mas aqui na medida melhorou. Porque uma coisa que ainda não falei para vocês, a gente não sabe se nesses bancos de dados a quantidade de ausente é igual ao presente ou não. Porque se não for igual, então nosso banco de dados é imbalanceado. Esse gera um problema. Você vê aqui, ele coloca um valor médio, aqui coloca weighted médio. Então, de alguma forma, ele está tentando balancear o banco de dados para a gente. Mas seria interessante, a gente ajusta os parâmetros aqui. Porque tem muitos parâmetros nessa árvore de decisão que eu poderia... Não, árvore de decisão não. Floresta aleatória que eu poderia balancear. Como que eu vou fazer? Então, esse mecanismo, eu vou fazer isto para ajustar os hiperparâmetros. Hiperparâmetro são parâmetros que o modelo não aprende com os dados. Porque o modelo tem muitos parâmetros para aprender. Igual, por exemplo, regressão linear era a inclinação da linha e a intercepção, por exemplo. Então, são dois parâmetros que aprende com os dados. Agora, são parâmetros que o modelo não aprende com os dados. A gente chama de hiperparâmetros. Porque, a princípio, nós
como cientistas de dados, temos que ajustar. Agora, uma forma de ajustar é via uma malha. Então, a gente cria uma malha, grid, com parâmetros diferentes. Aqui, por exemplo, eu coloco números de estimadores, porque, olha, testa esses números de estimadores. Agora, qual será, por exemplo, o critério para daquele função Gperta? Mínimo, é um mínimo quadrado? O que será? Então, para árvores para esse matriz aleatória, são vários, tá? Para quantidade de... daquele que fala que vai fazer bootstrapping, vai selecionar colunas diferentes. Como que seleciona colunas diferentes? Aí que tem um parâmetro aqui. Aí vai criar árvore de decisão. Qual será a profundidade da árvore de decisão? Aqui pode ter parâmetros diferentes. Em cada lá, quantas folhas que pode ter? Permite. Então eu defino tudo isso, aí ele vai experimentar tudo isso. Uma vez vai pegar 25 aqui, com SQRT, com 3. Vai treinar uma árvore de decisão, matriz florestal aleatória, vai ver o resultado. Depois vai pegar 25 aqui, SQRT, 3. Mas aqui, em vez de pegar 3, vou pegar 6. Então vai experimentar todas as combinações possíveis. Então vocês já perceberam que computacionalmente é pesado. Mas ele vai fazer. Então eu vou importar esse Grid Search View. Eu vou passar para ele esse Random Forest Classifier. Eu vou colocar Bottoms Grid, essa combinação que eu defini como um dicionário. E agora, vou fitar este. Então, esse X-Train, Y-Train, vai ser nesse busca na malha. Qual é a malha? Uma malha baseada em Random Forest, com esses parâmetros. Pum. Demorou um pouquinho mais, porque ele vai fazer muitas combinações. Quanto que era uma? Ele treinou em 0,2 segundos. Mas aqui ele está sofrendo. Porque são muitas combinações. Aqui são quantas combinações? 4. Aqui 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Levado a uma coisa. Então aqui 4 levado a 3, levado a 3, levado a 3. Eu vou pegar um número muito grande. Mas... Treinou? Não, tá aqui embaixo. Onde que eu estou? Aqui. Aí está sofrendo. Fez. Então ele achou, e o melhor resultado que ele conseguiu era com essa combinação. Então agora eu pego essa combinação que está aqui, então olha, max depth igual. Bom, daquele outra vez era diferente, então eu vou colocar aqui log 2, max leaf igual 9, e número de estimadores 50. Então eu vou gerar uma árvore de decisão sozinha com esses hiperparâmetros e vou fitar para ver como que fica realmente o resultado. Pum. Melhorou em relação do outro. Porque na primeira estimativa era isso, né? 47,62. Agora virou 47 virou 49, 62 virou 74. Então aprendeu melhor. Bom, tem outra forma de fazer essa busca, é uma busca randomizada. Em vez de pegar todas essas combinações, ele que aleatoriamente vai fazer essa busca. Tá? Então, em vez de Grid Search, eu vou pegar Randomized Search. A princípio, esse é um pouco mais rápido do que o outro. Então, ele me deu outro resultado, aqui colocou log 2, então deixa eu colocar log 2. Computacionalmente é mais rápido. Aqui é 6, virou 9. Aqui virou 150. Treinando, deu esse resultado. Olha, nesse caso melhorou, nesse caso piorou.
Bom, então esse era o bagging da história. Bom, vamos lá um intervalo, antes de eu começar a falar sobre boosting. Vamos ter intervalo 10 minutos, são 7h05 até 7h15, intervalo. Vamos continuar. Nossa discussão muito interessante, a gente chegou em boosting. Como já falei, boosting na verdade você tem vários modelos que em sequência pegam o resultado do modelo anterior e tentam para corrigir o que o modelo anterior não conseguiu acertar. Então é um modelo em sequência. Então esse é algo negativo. Agora um exemplo clássico de boosting, bom, tem duas implementações famosas. Está gravando? Tá. Tem duas implementações famosas. Uma é AdaBoost, outra é Gradient Boost. Como que funciona AdaBoost? AdaBoost, esse AdaBoost, na verdade, é boost adaptativo. Por isso que chamam de AdaBoost. Então você tem vários modelos, M, isso é um modelo. Aí você tem L modelos. Uma questão é que alguns desses modelos classificam melhor do que o outro. Então, de alguma forma, a gente tem que dar peso para cada modelo. Estou falando sobre boosting, que em sequência a gente vai. Então, a gente tem M modelos, que em sequência pega o resultado anterior, melhora o resultado anterior, onde que ele errou, ele tenta para consertar. Depois a gente quer pegar uma média deles. Mas a questão é que a gente tem que dar, nesse AdaBoosting, a tentativa é dar um peso para cada modelo. Esse modelo é mais importante do que o outro, porque funcionou melhor, por exemplo. Vão levar esse menos em consideração, porque está errando muito. Então, mas agora como fazer isso? A gente tem que montar algo que chama função de perda. Ou seja, que representa nossa erro. Representa erro do sistema. Como que funciona isso? A gente define uma função dessa forma. Lembrando que a gente sabe esse valor de y, que a gente tem x, y, m. Então, a gente coloca x aqui, o modelo vai falar uma coisa para a gente, vai fazer uma previsão daquele prediction. A gente compara prediction com y de teste, tá certo? Ou y de treino. Então, esse m estrela é o resultado de todos esses modelos. Então, a gente quer construir essa função de tal forma... Agora, como é que é essa função? A gente quer construir de tal forma que essa função seja cada vez mais perto do zero. Selecionar esses alfas de tal forma que a diferença entre a previsão do modelo conjunto, com o valor real, seja o mínimo possível. O valor real a gente tem, y treino, y teste, y a gente tem. Aí tem prediction. Eu quero mexer nesses alfas de tal forma que o resultado seja o mínimo. Como que eu vou definir? Vou falar, olha, eu tenho N dados, N linhas. Eu vou colocar todas essas linhas dentro desse modelo, então XI, aí vai me dar uma previsão e vou multiplicar por o valor real. Valor real, vamos assumir que é uma classificação binária. Ou é menos 1 ou é mais 1. Tá certo? Então, quando o modelo acerta, por exemplo, o resultado real é menos 1. O modelo acerta, menos 1 vezes menos 1 é positivo. Aqui vai ter um negativo aqui. Então você vai ter E elevado a menos uma coisa positiva. E elevado a uma coisa, você pode colocar para denominador. Então vai ficar uma coisa pequena. Mas quando o modelo erra, em vez de, o resultado é menos 1, ele fala 1. Então aqui você vai ter elevado a uma coisa positiva, porque menos vezes mais, negativo, aí tem um negativo aqui na equação, então você vai ter uma coisa positiva. Então seu modelo vai ter um valor positivo, então você vai somar várias coisas. Então a ideia é ajustar esse parâmetro para que você não tenha esse erro em cima, não tenha um número positivo, elevado a uma coisa positiva. Então, esses tem uns mecanismos de fazer isso. A gente não quer, alguém quiser pode ler esse texto. Então, basicamente, graficamente, funciona assim.
Então você tem um conjunto de dados. Você passa para um classificador fraco. É isto. Ele consegue fazer uma classificação. Porque, olha, classifica os dados, aí coloca uma linha aqui no meio e classifica. Mas olha, aqui ele tem 2 erros. Né? Porque se você colocar aqui, esse azul ficou na região de amarelos, ou laranjas. E laranja ficou na região de azuis, então errou. Então, aí você pega esse erro, ele amplia, porque está ampliado, né? É elevado a uma coisa muito ruim. Aí vai para o segundo modelo. O segundo modelo pega e tenta para consertar. Fala que, olha, não, faz classificação dessa forma, diagonal. Aí melhorou, mas ainda tem um outro erro que surgiu aqui. Aí vai entrar outro modelo que vai tentar consertar isso. Então, em sequência, eles tentam para acertar, né? Aí, obviamente, você vai dar mais peso para esse modelo, o último modelo, do que do meio. Porque do meio teve 2 erros. Então, tem que ter um alfa menor, um peso menor na hora de fazer a medida. Então, esse é a boost. Como implementar no Python? É simples. Scikit-learn, ensembles, a gente importa. Eu coloco aqui 100 estimadores. De novo, dados de treino e teste, previsão, matriz de classificação. Bum, executado, rápido. Olha, até que o resultado é bom. Melhor do que a gente tinha até agora. Tem um erro aqui também, depois tem que ler. Bom, esse erro não é para a gente, esse erro provavelmente vem para os desenvolvedores do pacote. Porque a gente não usou nada específico aqui. Agora, se a gente quiser ajustar os parâmetros, aqui tem 2 parâmetros para ajustar. É um parâmetro número dos estimadores e o outro é um parâmetro de aprendizagem. Porque na forma que ele pega para o outro modelo, ele tem que fazer uns passos. E será que ele altera daquele alfa? Altera muito maior ou muito grande, né? Quem fez cálculo numérico, por exemplo, sabe? Quando você calcula derivada, por exemplo, você tem que calcular um delta x. Esse delta x seja pequeno ou grande. Então, tem um parâmetro desse tipo. É um parâmetro de aprendizagem. Se você colocar um número muito grande, ele não vai aprender os detalhes. Se você colocar um número pequeno, ele vai demorar muito para aprender, porque vai fazer passos muito pequenos. Então, a gente não sabe qual é melhor. Então, a gente cria um dicionário com os parâmetros, a gente cria esse classificador, aqui de novo o grid search, que eu importei, passei o classificador para ele e os conjuntos de parâmetros que ele tem que testar. Bum, testa, por favor. Esse erro que não é nossa culpa. Ele mostra cada erro é de uma classificação, né? Mas cadê o resultado? Acho que o resultado fica lá no final. Bom, aqui tem um print. O resultado é isso que printou. Falou que Learning Lake coloca 0,1, então vamos colocar aqui. E o número de estimadores 50. Boom. Ele aprendeu isso. 0,767. Acho que ficou igual ao outro. Então ele já tinha, melhorou um pouquinho em relação disso. Então esse é um modelo robusto. De novo, a gente pode fazer randomizado também, se a gente quiser. Então, agora vamos lá. Um dos melhores modelos de Machine Learning que a gente tem é um Senhor Gradient Boosting. Gradient Boosting vamos dizer, acho que é a ferramenta principal que a gente pode sempre usar. A gente começa um trabalho de Machine Learning com uma regressão linear, só para ter uma interpretabilidade legal. E aí a gente vai usar Gradient Boosting. Depois de Gradient Boosting, melhor do que Gradient Boosting, são redes neurais, vira Deep Learning. Mas a questão é que o custo computacional de redes neurais é muito alto. Você precisa de computadores muito mais potentes, demora muito mais tempo, aí você precisa de muito mais dados. Então, atualmente, quando tem umas competições de Machine Learning lá no Kaggle, a galera que fica primeiro colocado, geralmente usa esse Gradient Boosting. Aí tem várias implementações, porque não é um algoritmo único, por exemplo.
você pode alterar um pouquinho. Aí tem dois pacotes que tem essa implementação, ou XGBoost ou Lite GBM. Esse Lite GBM acho que é da Microsoft, mas é gratuito, do Python. É mais leve do que o outro. De qualquer forma, os dois são bons. Então, o Genovo é um mecanismo de boosting. Então, o Genovo ele tem vários aprendizes fracos que determina o coeficiente de cada um, o peso de cada um. Só questão que ele utiliza um algoritmo que chama descida de gradiente, ou seja, gradient descent. Quem estudou, chegou na cálculo 2, vocês lembram que tinha um operador gradiente. Você tem uma função, chegou a fazer cálculo 2? Ninguém? Cálculo 2? Cálculo 2 tem um operador gradiente, basicamente, você tem uma função com dois parâmetros. Mas você, como função de dois parâmetros, você deriva uma vez em relação de x, deriva em relação de y. Aí esse vira um vetor. Derivado em relação de x vezes vetor i. E derivado em relação de y, vetor j. Então você vai ter um vetor. Para você ter uma ideia, para que serve esse vetor? Esse vetor sempre... Imagina você estar subindo de uma montanha. Montanha, para um matemático, nada mais do que uma superfície de duas dimensões, né? Tem um xy, é uma função, né? F de xy. E aí tem um z, altura. Então, em cada ponto dessa superfície, eu posso calcular gradiente e vai me dar um vetor. E se eu ir na direção desse vetor gradiente, vai me dar o caminho mais rápido para chegar no topo da montanha. Então, ele transforma essa função de loss, de alguma forma, essa função loss que a gente tinha, é um gradiente, esse operador que está aqui, esse triângulo invertido, chama operador gradiente. Ele calcula e em cada passo ele consegue chegar mais rápido. Porque você está nesse ponto, calcula o gradiente, porque olha, vai nessa direção que você vai chegar mais rápido. Você faz um passo, de novo calcula o gradiente. Então, agora vai lá nessa direção. Então, você te dá o caminho mais rápido para chegar no topo. Então, o gradient boosting, esse gradient vem desse nome, dessa forma que ele calcula. É bom, se alguém quiser saber mais, tem um artigo muito interessante aqui para estudar, que acho que ele implementa. Mas tem esse no scikit-learn também. Mas mesmo assim, eu vou usar esse pacote XGBoost, que é um pacote é a versão mais robusta. Mas que tem um problema. Quando eu coloquei vocês lembram, na coluna de alvo, a gente tinha um string, absent ou present, acho que uma coisa assim. Deixa eu voltar para cima. Aqui. A gente importou aqui. Não, era outra dataset. Deixa eu abrir aqui. Isto. Esse coluna tem absent, present. São dois string. A questão é que esse pacote não funciona. Por que eu voltei para cima? Onde eu estava? Está aqui. Esse pacote não funciona com esse string. Por isso, eu pego, aquele coluna, faz um replace. É coisa do comando do Python. Porque, olha, onde tiver absent, coloca 0. Onde tiver present, coloca 1. Eu faço isso para y-teste e y-teste e y3. É uma modificação, questão de, vamos dizer, substituição para que o algoritmo aceite. Aí, de novo, fit, predict e classification report. O mesmo padrão do scikit-learn. Ele começa a fazer, olha o resultado. Ele deu um resultado muito legal. 72, 79. Vamos ver se ele... 72, 79. Sem nenhum ajuste de hiperparâmetro, ele deu uma coisa assim. Agora você pode tentar ajustar isso também. Então, de novo... Então, XGBoost também usa árvore de decisão. Então, por isso que a gente pode determinar a profundidade de cada árvore. Porque você lembra que árvores muito profundas não são boas
porque fica muito problema de overfitting. Aí quantas árvores que você vai treinar e daquele taxa de aprendizagem. Eu vou determinar esses 3. Eu vou criar classificador, aqui, parando aqui, a mesma coisa de tudo que a gente fez. Então ele começa a aprender. Será que vai demorar muito ou pouco? Esse algoritmo realmente é muito robusto. Então, quando a gente for, por exemplo, a gente quiser desenhar um sistema, sei lá, um mecanismo de tomada de decisão para os gestores, realmente a gente tem que usar isso. Bom, ele me deu esses parâmetros. Então, aqui eu estou pegando esses parâmetros, eu estou colocando aqui diretamente. Para quem conhece esse mecanismo, essas 2 estrelas, o que ele faz? Ele pega um dicionário, porque esse é um dicionário. Ele abre, ele joga lá dentro. É bom testar isso. Mas eu poderia digitar um por um também. Então é uma maneira mais automatizada. Boom, faz classificação. Virou 61 e 80. E agora, bom, você pode dizer para ele, para esse grid search, olha, porque agora a gente tem 3 métricas diferentes. Ele está procurando qual? A gente pode falar para ele, olha, melhora esse F1 score. Esse é mais métrica que eu quero melhorar, porque para a minha realidade. Aqui eu falo, olha, scoring F1. Eu poderia colocar scoring precision, scoring recall. Aqui é scoring, aqui é 76. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento na busca pelo melhor classificador, melhor hiperparâmetros, mas olhando para essa métrica. Porque essa métrica, depende do trabalho, a gente seleciona. A gente quer reduzir falso positivo ou a gente quer reduzir falso negativo. Qual a gente quer? Esse F1 que dá um equilíbrio entre falso positivo e falso negativo. Esse está demorando um pouco mais. Bom, ele me deu isso, eu vou pegar de novo aqui e testando aqui. Bom, era 76 aqui, acho que lá também é 76. Não melhorou. Bom, então, é isto. Agora, última discussão nesse série de ensembles era a terceira categoria: bagging, boosting, stacking. Stacking, colocar um em cima do outro. Como que funciona? Esse stacking difere principalmente, é parecido com bagging, tá? Mas você mistura modelos. No bagging, igual XGBoost, tudo era uma árvore de decisão. Aqui não, você coloca vários tipos de classificadores. Então pode ser heterogênico e você coloca um metamodelo, né? Então você usa um metamodelo que ele pega resultados outros. Então você não coloca, tá bom, agora, porque no bagging, como que a gente fazia? Tá, eu quero pegar valor médio, eu quero pegar voto da maioria. Aqui você não faz isso. Aí você coloca outro modelo para decidir qual é melhor. Então tem um metamodelo. Então, como que ele faz? O algoritmo basicamente é o seguinte: dividir os dados de treinamento em 2 conjuntos, né? Teste de treinamento, escolher aprendizes fracos e ajustá-los aos dados do primeiro conjunto. Então a gente pega dados de treino e dá para eles. Para cada um dos aprendizes fracos, fazer previsão para as observações no segundo conjunto, teste. Treino e teste. Primeiro conjunto é treino, segundo é teste. Ajustar o metamodelo no segundo conjunto. Então, o metamodelo pega dados de teste, usando as previsões feitas pelos aprendizes fracos como entrada. Então, a saída dos aprendizes fracos vai entrar no metamodelo como entrada. A saída deles é a entrada do outro. Como fazer no Python. É isso simples. Então, aqui vou dar ensembles. Aqui vou importar esse stacking classifier. Aí, nesse caso, eu vou chamar um classificador random forest
vou usar um gradient boosting da implementação do scikit-learn, aí vou usar regressão logística também, que são classificadores diferentes. Aí eu determino para eles, olha, minha classificador base, eu dou um nome para eles. Então, daqueles classificadores fracos, tá? Que eu estou falando, do classificador fraco. Um classificador fraco será Random Forest, que por sua vez é composto de outros fracos, e um Gradient Boosting, que também por sua vez é composto junto. Então eu estou juntando todos os poderes do mundo, daquele daqueles tem filmes de ficção científica, você junta todos os super-heróis para fazer. Então cada um é um monstro, agora tem um grupo de monstros, que tem tudo dentro, tem monstrinhos. Aí coloco essa regressão logística como um metamodelo. Aí eu falo que, olha, meu modelo é um stacking classifier. Os estimadores, que são modelos fracos, são que eu defini aqui, base model era aqui. E o estimador final daquele metamodelo é essa regressão logística. Simples aqui, eu defini fit, predict, classificador, tá? Olha, aqui até acertou 1. Então ele até conseguiu chegar na precisão de 1. Então ele virou um monstro aqui. Ele está me dando erro. Eu acho que erro também não está relacionado comigo. Bom, provavelmente os desenvolvedores têm que melhorar isso. Bom, então a gente já aprendeu de como usar isso. Então, o stacking, talvez dependendo de como você olhar, para qual métrica, talvez não seja o melhor, mas deu de resultado muito bom. Mas aqui a gente tem um problema, que eu falei, os dados não são balanceados. Então, se eu pegar aqui, esse da coluna que eu tinha, eu vejo que, olha, tenho 64 absent e presentes são 17. Então, o modelo vai tentar prever mais absent do que presente, porque está vendo mais absent do que presente. Então a tendência, porque se ele chutar, imagina, se ele chutar uma coisa e chutar sempre absent, olha qual é o valor? Absent. Qual é o valor? Absent. Ele vai acertar 64%. Porque tem 60%. Porque eu falei, o pior modelo é um modelo que tem precisão de 50%. Quando precisamos de um modelo de 50%, significa que está jogando moeda. Então aqui tem 64%. Então se ele jogar, sempre fala absent, 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 ele vai acertar 64%. Então a gente fala, pô, é melhor do que 50%, então está dando certo. Só um pouquinho de esforço, esse 64% vai para 70%, aí já está... Mas a gente não está fazendo muito trabalho bem. Então, de alguma forma, eu tenho que resolver esse problema de falar para o algoritmo que, olha, meus dados são imbalanceados. Aí o scikit-learn facilita a vida. Então, quando eu estou usando daquele stacking em cima, estou montando tudo isso aqui, então aqui estou fazendo a mesma coisa. Só que esse random forest tem um parâmetro aqui que chama class weight. Eu posso dar um peso para cada classe. Porque, olha, balanceia. Então, ele automaticamente dá um peso maior para a classe present. Porque está sendo menos representada. Basicamente, um sistema de cotas lá. Para dar mais representação. Então, ele faz isso. E aqui também, para regressão logística também. Acho que aqui ele não pega esse parâmetro. Mas eu aviso eles. Então eu treino um modelo com esse aviso. Então ele tentou para chegar nesse ponto. Agora eu tenho que voltar para cima para ver que se melhorou ou piorou. Tem outra forma de fazer, que eu posso fazer isso manualmente. Esse mecanismo é muito importante quando a gente está querendo detecção, de, por exemplo, de fraude ou manutenção preditiva. Porque detecção de fraude, imagina, você está num banco, ele tem, talvez por um dia, tem 1 milhão de transação bancária. Desse 1 milhão de transação bancária, talvez 10 sejam problemáticos, fraudantes, né?
Então, 10 dividido por 1 milhão dá quanto? 0,0001. Então, basicamente, se o modelo chutar, fala que olha, não tem fraude, não tem fraude, não tem fraude, não tem fraude, a precisão do modelo é 99,999. Se algo, porque ele basicamente está ignorando aquele erro. Fala, esse 10 é um erro muito pequeno. Mas exatamente, nosso sistema, a gente está atrás daquele 10 fraudantes, né? O sistema é antifurto, antifraude. Então, o que a gente faz? A gente coloca um peso muito grande para dados de fraude. Porque, olha, dados normais tem peso 1, daquele dado que é fraude, coloca um peso, sei lá, 1000, 2000. Então, ele começa a prestar muita atenção naquele lá. Então, basicamente, class weight, eu posso determinar isso aqui e passar para ele. Em vez de deixar na mão dele, porque na mão dele ele vai tentar equilibrar. Mas eu não quero equilibrar no caso de fraude bancária. Eu quero dar muito mais importância. Então, não equilibra não, dá muita importância. Mas aqui é o exemplo de como fazer isso. Então, olha, aqui ele igualou. Ele entendeu que, olha, vou tentar fazer isso. Então, essa é uma forma. Outra forma é treinar um machine learning para fazer isso. Tem outra técnica que chama SMOT. SMOT, ele tenta para criar dados, daqueles dados menos representados, da minoria, ele tenta para criar dados sintéticos. Então, ele usa um algoritmo de K vizinhos próximos, daqueles dados que são menos representados, ele cria olha para os vizinhos mais próximos, então ele gera dados parecidos com vizinhos. Então ele aumenta nosso banco de dados com dados sintéticos, de tal forma que os dados ficam equilibrados. Então, esse mecanismo. Então, ele usa esse método de K vizinhos mais próximos para fazer isso, cria instâncias lá. Bom, a gente não precisa implementar esse algoritmo, que já tem implementado, mas não está dentro do scikit-learn. Tem um pacote que chama IMBLearn, né? IM vem de Imbalanced Learn. Aí eles... porque tem duas abordagens. Ou você aumenta dados minoritários, ou você diminui seus dados maioritários para equilibrar. Então, esse é oversampling, que aumenta dados sintéticos. A gente importa esse smooth, a gente inicializa, a gente pega os dados e a gente fita aqui. Então, agora ele vai gerar dados sintéticos. Esses dados sintéticos. Então, eu vou agora treinar meus modelos do scikit-learn, ou tudo isso, com esses dados sintéticos. Então, esse SMOT, ele não vai treinar meu modelo. Ele vai só gerar dados sintéticos, dados novos para mim. Então, eu usei aqui para gerar dados novos. Aqui é o meu modelo anterior de stacking. Eu não preciso colocar mais class weight, também não, porque já smooth já balanceou. Então, agora vamos ver como que vai ficar. De novo, a mesma coisa. Agora melhorou, piorou? Não sei. Acho que até não melhorou. Mas que pelo menos esse ficou... Bom, depende da métrica, porque aqui, olha, F-score ficou 81. Então, em algum sentido, ele melhorou. Mas você pode pensar, por que não está ficando igual a 1? Por que não está ficando 100%? A gente está testando modelos diferentes. Mas por que a gente não está conseguindo chegar sei lá, perfeição? Os dois ficam igual a 1. Um modelo cada vez mais sofisticado, mas não dá. Uma questão é que talvez os dados não tenham informação suficientes. Talvez tenha ruído nos dados. Tem um problema nos dados. Talvez a gente não tenha informação suficiente para classificar. Porque a gente só tem idade, onde começa o problema, e quantidade daqueles vértices. Talvez essas três informações não sejam suficientes para a gente prever que se a operação foi bem sucedida ou não. Se não for suficiente, então o modelo também não vai conseguir fazer. Ele não faz milagre. Baseado nos dados que a gente fornece, ele aprende. Provavelmente está faltando informação, ou os dados são sujos, tem problema nos dados. Talvez tenha que voltar a fazer a análise exploratória de dados, talvez tenha outlier e tudo isso. Tá. Então, aqui coloquei uma comparação dos modelos,
de como que definição de cada um, qual é melhor e qual a vantagem, qual a desvantagem. Bom, basicamente isto. Terminou não, a gente está até às 8 horas. Vamos lá mais um intervalo essa vez de 5 minutos, porque eu tenho que terminar um tópico para a gente poder fechar a matéria. Então, intervalo 5 minutos, são até 7h50 e... Não, 7h40... 7h50. Eu preciso daquele 10 minutos final. Bom, agora outra discussão, que é 12 aqui, 12, versão carioca da história. Support Vector Machines, que pessoas traduzem máquinas de suporte vetorial. É uma introdução rápida, porque matematicamente assim, elegante. Eu coloquei um texto que basicamente é uma abreviação desse livro que é muito bom. É um modelo que é muito robusto aos outliers. Então, se você tiver dado sujo, é bom usar essa máquina de vetores de suporte vetorial. Basicamente, o que acontece? É um tipo de... a tentativa é criar uma linha que separa os dados. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa é uma linha que separa os dados. Mas ele quer ter uma linha muito robusta. Então, o que ele faz? Então, aqui são várias linhas que separam os dados muito bem. Agora, qual é a melhor linha aqui? A discussão é isso. Bom, caso é 2D, caso simples, mas aí caso mais complicado, provavelmente dados ficam mais bagunçados e você vai ter mais colunas. Aqui só tem 2 colunas, x1 e x2. Então, qual agora a melhor linha? A ideia de máquina de suporte vetorial é criar um mecanismo de uma margem máxima. Mas vamos ver exemplo. Ele tenta para criar uma margem máxima em cima da linha. Então, ele seleciona uma linha que tem um encostamento maior em relação dos pontos. Então, esse termo de vetores de suporte são exatamente esse último ponto vermelho perto da linha. Então, esse gera um vetor da linha até esse ponto. Aqui também são 2 pontos azuis que estão criando essa margem. Então, são vetores de suporte. Então, a ideia deles é construir essa linha que tenha muito margem de erro. Então, ele vai ter mais certeza que está classificando bom, porque ele está conseguindo realmente separar muito bem e com muita margem de erro. Então, agora como computacionalmente colocar isso, para quem quiser gostar, esse cai num problema de pesquisa operacional. É um problema de otimização. Aí, para quem já fez programação linear ou pesquisa operacional, são tipos de problemas que é lá. Você quer maximizar uma coisa, maximizar seu lucro na empresa, mas tem algumas restrições. Então, aí você tem que resolver. Então, ele vira lá, a galera resolve tudo isso. Eu não quero entrar aqui. Mas aí começa casos inseparáveis. Né? Porque aqui, olha, não existe nenhuma linha que você possa separar. Porque ali, os pontos são meio confusos. Então, como que você vai fazer isso? Então, aqui você vai colocar um classificador e estou pulando muito rápido porque eu não quero entrar na discussão teórica. Você vai colocar um orçamento para seu erro. Olha, cada erro vai custar para mim, sei lá, R$1. Mas no total eu tenho R$30 para aceitar os prejuízos. Igual, sei lá, muitas empresas seguradoras colocam uns bancos. Você entra no Procon contra a empresa, aí ele tem que ter uma caixa para pessoas que reclamaram e a empresa foi condenada, tem que pagar. Então aqui também acontece a mesma coisa. Então cada ele tenta para maximizar esse erro e ao mesmo tempo deixar de desclassificar alguns pontos, mas dentro do limite do orçamento que tem. Então um hiperparâmetro aqui é o valor do orçamento. Então, esse aqui a gente tem que colocar à mão.
Então eu não queria entrar na discussão aqui. Então de novo vira outro problema de classificação. Aqui esse C é o orçamento. Esse Y são os erros, que a soma desses erros, aquele soma dos seus prejuízos, tem que ser maior do que seu orçamento. Então ele matematicamente monta tudo isso. Então ele começa a criar esse classificador com maior margem de erro e tudo isso. Então ele começa com um caso assim, depois vai para cá e vai para cá. Então aí ele para. Porque ele conseguiu maior... porque, olha, nesse caso aqui no canto superior direito, a margem é muito grande, mas ele está gastando muito recurso, né? Porque está misclassificando muita coisa. Mas aqui ele conseguiu gerar um equilíbrio do modelo. Então, basicamente, funciona assim. É muito robusto para quando tem outliers. Outliers não afetam isso. Agora, tem umas coisas interessantes aqui. Ele consegue criar classificadores não lineares. Então, nesse sentido, esse é muito robusto. Porque, olha, aqui é x1, x2. Você olhando para a imagem, você consegue ver, se meu classificador for um círculo, realmente conseguia separar. Né? Que dados estão no círculo, o que fica dentro do círculo é rosa, o que fora do círculo é azul. Com linha você não consegue separar. Então, se o seu classificador que você escolhe for uma linha, não vai dar. Agora, qual a ideia? Qual a ideia que a galera teve ali? Então você tem esse conjunto de dados, x1, x2, tudo. Você pode acrescentar x1, agora x1 ao quadrado. x2, x2 ao quadrado. Mas ali, qual a equação de círculo? x1 ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado. Então, quando você coloca isso ao quadrado, o modelo começa a enxergar a possibilidade de escolher um círculo para separar os dados. Por que quadrado? Você está ao cubo, ao quinto. Então, ele começa a inventar muita coisa, aí começa a fazer coisas mais sofisticadas. O preço que você tinha 10 colunas no início, você vai ter mais colunas. Primeira coluna ao quadrado, uma coluna nova. Segunda coluna ao quadrado, uma coluna nova. Ele vai fazer automaticamente para você. Então agora o problema vai ficar um problema maior, mais problema de otimização maior, mas a questão é que seu modelo vai ter mais flexibilidade. Então ele consegue fazer. Aqui tem uma discussão como que virar um vetor, eu não quero entrar aqui. Então, esse aqui basicamente, como que ele vai fazer essa operação, levar um vetor ao quadrado, ao cubo, esse aqui é algo que chama um kernel, um núcleo. Esse núcleo que vai decidir o que fazer com os dados. Porque às vezes você pega um x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, que tal a gente criar uma coluna nova, x1 vezes x2 seja uma coluna nova. Talvez multiplicando os números, o modelo consiga enxergar mais coisas. x1 vezes x2 vezes x3. Então, dependendo dos kernels diferentes que a gente escolhe, a gente dá mais essas possibilidades para o modelo. O kernel linear, que olha, utiliza as próprias colunas que tem aí, não inventa. Aí você tem um kernel polinomial. Ele basicamente multiplica as colunas e leva ao quadrado. Ele tem. Aí tem um kernel radial. Isto. Kernel radial, ele faz coisas mais exponencial com as colunas. Então, quando a gente está treinando um modelo, criando um algoritmo de máquinas, utilizando um trabalho de machine learning com esse modelo, uma das coisas que a gente tem que escolher é o kernel. Qual kernel que a gente quer escolher? Esse kernel radial é um kernel muito poderoso. Eu não quero entrar na discussão matemática da história, mas ele consegue fazer coisas desse tipo. Coisas mais manobras. Por exemplo, esse lado, direito, esquerdo, a gente escolheu um kernel polinomial de grau 3 aos dados. E direita, um kernel radial aplicado. O kernel radial ele pode fazer coisas muito malucas. Então fica muito mais poderoso. Agora, como implementar no Python? Basicamente, a gente importa os mesmos pacotes sempre, NumPy, Pandas. Aí o dataset de câncer, a gente tem
os dados de sonografia. Bom, aqui basicamente estou importando aqui, mas explicação sobre os dados, né? Não é um CSV normal. Mas aqui, qual a informação que a gente tem? Aí são vários. A média da textura, a média do perímetro, a média da área, daquele nódulo que foi observado, né? A concavidade, como que é a média da concavidade, como que é as coisas. Então tem simetria, como que é... São vários dados da área de patologia. Então, são os dados que a gente tem, deixa aqui montar tudo um banco de dados. Então, esse banco de dados que a gente tem. Olha, tem 50 colunas e no final vai falar que a pessoa tem câncer ou não tem câncer. Né? Então, isso. Pois a primeira linha, essas informações que saiu do exame médico para a pessoa não ter câncer. Lembra, nesse caso, a gente realmente quer reduzir o que é falso negativo. A gente não quer falso negativo. Então, o modelo tem que ser realmente isso. Então, agora a gente... separação dos dados que a gente faz, tudo esse processo. Aqui são a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Então, tudo separação dos dados. Aí tem internet split. Aí, então, scikit-learn.svm, Support Vector Machine. Eu vou importar Support Vector Classificador, que essa é classificação. Tem como usar para regressor também. Aí cria um objeto aqui, passou meus dados, mesma coisa de sempre. Tá, aqui só muda aqui, né? Qual parte do scikit-learn você importa o pacote? Importando o pacote, tudo vira... importando o modelo, tudo vira padronizado, né? Inicializar, fitar e predict. Então, eu predict aqui. Aí depois matriz de classificação e confusão. Então, o modelo é isso. Deu nesse caso. Ele errou aqui 3 casos. Então, agora a gente pode decidir, por exemplo, não tinha câncer e ele falou que não tem 95%, mas 91% dos casos a pessoa tinha câncer, mas o modelo errou 9% dos casos. Então, talvez seria melhor a gente ajustar esse modelo para que não cometa esse erro. Então, de novo, tem um grid search. A gente determina, então, esse orçamento de erro que pode ter. Esse gama não me lembro o que significa, tem daqueles algoritmos lá, e tem o kernel RBF, daquele radial muito poderoso. Então, ele começa a buscar as coisas. Então, ele tentativa demorada e deu esses parâmetros para mim, que selecionou são best parameters, e acho que melhorou um pouco. Olha, esse 91 virou 94. Então ele melhorou a precisão. Bom, a gente vamos ver se os dados são balanceados ou não. Não são balanceados, né? Eu peguei dados de pessoa que tem câncer ou não. Daquele teste, 357 pessoas tinham câncer, daquele conjunto de dados, 212 não tinham, que bom. Então, de alguma forma, eu tenho que balancear. Então, eu falo para ele, esse VC, que olha, balanceia os dados. Eu passo os melhores parâmetros que eu tinha achado aí em cima. E, de novo, eu treino o meu modelo, a previsão não melhorou, pelo menos a precisão. Talvez o recal tenha melhorado. Não me lembro do recal. E aqui a gente tem uma discussão de qual o modelo. A gente tinha o modelo de ensembles, tinha máquinas de suporte vetorial. Qual é melhor, qual é pior, qual a situação a gente utiliza. Então, os dois são métodos muito legais, mas, na minha opinião, o modelo de gradient boosting que tinha lá, computacionalmente mais pesada, e você não consegue interpretar muito bem o resultado. Máquina de suporte vetorial, quando você tem muitos parâmetros, funciona bem melhor. Você tem muitas colunas, funciona melhor do que o outro, e acho que é mais... fica muito sensível para os parâmetros, tem que ajustar muito bem, senão não funciona bem. E quando o dataset fica muito grande, tem muitas linhas, esse fica mais lenta. E geralmente funciona muito bem para classificação binária. Quando você tem 3 classes,
Esse geralmente não funciona bem. Funciona, eles generalizaram essa ideia, mas questão é que não funciona tão bem quanto o XGBoost. Mas na prática é bom usar os dois, tentar para otimizar. Bom, então foi isso a aula de hoje. Acho que vocês já têm conhecimento suficiente para começar a fazer um projeto. A próxima aula é Machine Learning não supervisionada, ou seja, a gente não vai ter o rótulo, a gente tem que agrupar os nossos dados. E do posterior, o João vai dar uma aula sobre sistemas de recomendação. Basicamente, a forma que talvez Netflix funciona, YouTube funciona, recomenda conteúdo baseado nos conteúdos que você visualizou. Então, e a gente encerra. Então, eu sugiro que semana que vem não, depois não, daqui a 3 semanas a gente vai ter a apresentação. Deixa aqui cortar a gravação.